fala da Páscoa. Significa o quê? Pesagem, que significa passagem, onde Deus passaria no Egito, e a casa que não tivesse a marca do sangue haveria morte. Haveria morte naquela casa, o primogênito morreria naquela família. Todos os primogênitos morreriam, desde do filho do faraó até o primogênito dos animais, até dos animais. Então Deus ia passar ali com juízo. Por que Deus ia passar com juízo? Deus iria julgar. Deus, ele desceria ali para fazer um julgamento entre os deuses. Porque, irmãos, até hoje, cada um tem um Deus. Sim ou não? Até hoje. E as grandes guerras é por causa de quê ainda? Por causa de deuses. Cada um tem um Deus, né? Essa guerra, por exemplo, e essa não, especialmente no Oriente Médio, todas essas guerras são baseadas em quê? Aonde a teocracia é aonde o país ele é dirigido por aqui é democracia, lá é teocracia, então como se fosse ordens de Deus para ser desse jeito. E nós evangélicos, por exemplo, nós somos a favor do Estado laico, aonde o quê? Aonde todo mundo tem direito de fazer as suas escolhas. Isso é democracia. Quer escolher o diabo? Escolha, não tem problema, né? Livre arbítrio, isso significa. Amém, irmãos? Deus tirou isso das pessoas? Não. Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo. E a gente sabe que lá, por exemplo, no Oriente Médio, tem um povo lá que é odiado por praticamente todo mundo. Agora está mudando, mas está mudando porque tem uma profecia também para acontecer, onde haverá uma aliança, né, todo mundo com Israel. Agora, antes disso, ele era só um país menor do que o menor estado do nosso Brasil, que é Sergipe. É um país minúsculo, onde muitas vezes foi atacado por várias frentes de guerra, mas ele nunca foi exterminado. Por quê? Porque Deus escolheu. Amém? Porque eles são um sinal, eles são uma referência. E aí, assim como eles têm guerra praticamente todos os dias, é uma referência para mim e você. Nós temos guerra todos os dias com o inferno. Amém? Só que a nossa luta não é contra carne, nem sangue. Eles ainda estão na velha aliança, brigando pela terra, lutando, né, pela terra, lutando pela sobrevivência. E nós lutamos pelo quê? Pela vida eterna. Por isso a vida para nós, nesse mundo, a Bíblia diz, não interessa mais. Uma vez que a gente aceitou Jesus, a nossa vida é de quem? É de Jesus. Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então essa é diferente. Nós não guerreamos pela terra, nós não lutamos por coisas materiais, as nossas riquezas são espirituais. Mas o Senhor prega prosperidade? Sim, prosperidade é um dom de Deus. Mas nós não nos matamos por causa disso. Quem está entendendo, diga amém. A prosperidade é uma consequência de uma vida de fidelidade a Deus. Amém, irmãos? É uma consequência, porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você ser abençoado, inclusive com dinheiro. Mas não é ele como muita gente pensa. Ele é só um item da prosperidade. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. É doente, é cheio de problema, é cheio de guerra, é cheio de luta, é cheio de dificuldades. O cristão tem dificuldade? Também tem, mas ele tem Deus e ele vai vencendo todas. Mas ele não está fixando a sua visão nas lutas aqui. A sua visão está no alvo. Qual é o alvo? O alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Eternidade. Quem vai para lá, diga amém. É para lá que você vai, quer você queira, quer não. Mas aí a eternidade você pode ir com Deus ou pode ir sem Deus. Isso chama-se livre-arbítrio. Nós também temos livre-arbítrio. Então, graças a Deus que o nosso Estado ainda é laico, espero que continue assim, que quem quiser fazer macumba faça, né? Quem quiser ser idólatra seja, quem quiser adorar espíritos adorem, mas nós adoramos o Deus vivo.
Amém? Nós adoramos o Deus vivo, o Senhor que nasceu em Israel, nasceu de uma mulher, mas é o Filho de Deus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Agora nós vamos entender o que é a nossa Páscoa. A Páscoa deles, dos judeus, é essa. Eles estavam cativos lá no Egito, estavam cativos. Então a origem da Páscoa no Antigo Testamento começou com o povo de Israel, narrada ali no livro de Êxodo. O nome Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem, refere-se ao momento em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Primeiro, eles eram o quê? Escravos. Agora eu quero que vocês olhem para Israel como um exemplo de nós. Um exemplo de nós. Antes de conhecer Jesus, a gente era escravo de quem? De quem você era escravo? Do pecado. Você era escravo do Satanás. Faraó, ali ele representa o senhor do mundo, o dominador do mundo. Quem é o dominador do mundo hoje? A gente sabe que é o diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo daquela época, a grande potência era Faraó. Não, ele mesmo dizia que ele era Deus, tinha que prestar culto para ele. Por isso que Deus desceu para mostrar quem que é Deus. E para tirar o povo dele da onde? Da escravidão. Deus enviou Jesus para te tirar da escravidão. Deus enviou Jesus para me tirar da escravidão. Eu não sou mais escravo. Eu sou livre. Agora eu fui comprado por bom preço. E não foi sangue de ovelha, não foi sangue de boi, foi o sangue do Filho de Deus. Amém, irmãos? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A diferença é crer, e ninguém pode obrigar você a crer. Crer é uma decisão sua. Crer é uma decisão minha. Eu creio ou não creio. Por isso tem gente que é fiel, mesmo estando na igreja, é fiel, e tem gente que mesmo estando na igreja ainda não é fiel, porque não crê. Porque no momento que crê, a pessoa vai dizer: eu só quero ser fiel, eu só quero honrar, eu só quero glorificar a Deus, eu quero viver para a glória de Deus. Isso é fé, isso é crer. Amém? Então, o nome Páscoa vem do hebraico Pesach, como vimos. Na última praga, o anjo da morte passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro nas portas. Então, na última das pragas, havia muitas pragas, foi 10 pragas na verdade que Deus enviou, mas a última dela foi um juízo, aonde Deus desceu como para fazer a própria guerra, e Ele matou em cada casa, Deus matou em cada casa o primogênito de cada família. O filho mais velho morreu de cada família no Egito. Ah, mas Deus é mau. Não, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, mas se alguém endurecer com Deus, Ele é o Senhor. Ele é o dono, Ele faz, Ele desfaz. Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir. Ele é Deus, Ele é amor, mas Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o Deus do juízo. Amém, irmãos? E Ele fala, a pessoa endurece o coração, um dia vai ser destruído, breve, sem que haja cura, diz a Bíblia. Está lá em Provérbios, quando Deus nos adverte: pare com o pecado, pare com a coisa errada, pare, a pessoa não para, um dia a Bíblia diz que o juízo vai alcançar ela, e ela não vai haver cura para ela, não vai haver solução para ela. E chegou o dia do Egito, mas nesse momento Deus estava libertando o seu povo. Então todas as coisas que Deus faz tem um propósito, Agora nós somos a igreja dele. Não foi você que escolheu ele, não fui eu, foi ele que nos escolheu. Então isso é um privilégio. E é por isso que todos os dias nós o louvamos, porque eu não tenho condição de encontrar Deus, eu não tenho condição de ver Jesus, eu não tenho condição de conhecê-lo, eu não tenho condição de saber como Ele é, mas Ele se revela a nós, através da sua palavra. Então Ele nos deixa achar. Na verdade, os perdidos somos nós, então Ele desce e Ele nos acha. Amém? Ele já nos achou. Quem já foi achado, diga amém. Então, uma vez que você foi achado por Jesus, você tem motivo de glorificá-lo todos os dias. Não tem que levantar: está difícil a vida, e reclamar. Não, você tem motivo de dizer: eu pertenço às primícias do Senhor na terra.
eu sou o melhor de Deus na terra, porque não é isso, não é eu que estou dizendo isso de mim mesmo, é Deus que disse isso de nós. Ele disse: vocês são meu povo exclusivo, você é minha propriedade, eu te comprei por bom preço. Diga glória a Deus.